paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. Me chamo Israel Lucas e servimos a Deus como pastor auxiliar aqui na cidade de Caxias, no estado do Maranhão. Nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. E aprove a Deus nós darmos continuidade nas ministrações da Escola Bíblica Dominical, revista de adultos do primeiro trimestre de 2022. O título da lição é A Supremacia das Escrituras e o subtema A Inspirada, Inerrante e Infalível Palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. Dando continuidade, nós iremos falar hoje sobre a inerrância da Bíblia, lição de número 3, 16 de janeiro de 2022. Dando sequência dentro da construção teológica, da teologia sistemática, que é o tema bibliologia, nós iremos seguir a lógica. Falamos sobre inspiração divina na lição de número 2 e hoje iremos falar sobre a inerrância da Bíblia Sagrada. Uma doutrina muito importante, uma doutrina que tem sido aí nos últimos anos discutida pela teologia moderna, pela teologia contemporânea e também por esses críticos modernos a respeito da veracidade da palavra de Deus. Então, nós sempre precisamos voltar às bases daquilo que cremos para ratificar, para entendermos aquilo que temos como verdade absoluta, ok? Essa é a nossa intenção, esse é o nosso intuito no que se refere à Bíblia Sagrada. Então, iremos ratificar essa doutrina que é tão importante para a nossa construção teológica e nosso entendimento a respeito das verdades da palavra de Deus. Pois bem, a inerrância da Bíblia Sagrada. A título de introdução, nós iremos primeiramente diferenciar o que vem a ser inspiração divina com a inerrância da palavra de Deus. Algumas pessoas costumam misturar estes dois conceitos e nós iremos, desta forma, trazer uma diferenciação no que se refere ao seu aspecto doutrinário. Qual a diferença entre inspiração e inerrância? Acompanhe aqui nosso slide, eu trouxe as duas definições. Primeiro, inspiração. A inspiração ela pode ser definida como a supervisão do Espírito Santo sobre os escritores, de modo que, enquanto escreviam de acordo com os seus próprios estilos e personalidades, o resultado foi a palavra de Deus escrita, autêntica, confiável e livre de erros nos manuscritos originais. Atente-se bem para isso. Agora, o que é inerrância? Inerrância significa que, quando todos os fatos são conhecidos, a Bíblia, em seus manuscritos originais, devidamente interpretados, se mostrará totalmente verdadeira em tudo o que afirma, seja no que diz respeito à doutrina, ou à moralidade, ou aos aspectos da vida social, física e das ciências. Colocada de outra forma, a inerrância afirma que as escrituras, em seu formato de manuscrito original, não incluíram qualquer coisa que fosse contrária à realidade. Então, aqui estão os dois aspectos doutrinários concernentes à bibliologia. Primeiro, a inspiração divina, que tem a ver basicamente com o processo divino, ou seja, os canais, os autores humanos que foram usados por Deus para que escrevessem a santa palavra do Senhor, inspirados pelo próprio Senhor, supervisionados aí pelo Espírito Santo, ok? A inspiração tem a ver mais com o processo. Agora, quando olhamos aqui, por exemplo, a inerrância, ela tem a ver com o produto divino, ou seja, com a precisão com que aqueles fatos foram transcritos, narrados, ou seja, reduzidos a termo. Os autores bíblicos, usados pelo próprio Espírito Santo, se deixaram levar pelo poder do Espírito Santo, não sendo inativos nesse processo, mas ativos nesse processo, como aprendemos na aula passada da inspiração divina, tem a ver com a precisão garantida por Deus no que diz respeito às Santas Escrituras, ou seja, a palavra do Senhor registrada com total precisão. Por isso que essa doutrina da inerrância bíblica é também conhecida como a veracidade das Sagradas Escrituras, ou seja, que ela não contém erros. Aqui traz, logicamente, o entendimento dos manuscritos originais, dos autógrafos, daqueles escritos que saíram do próprio punho dos autores
que foram usados por Deus ao longo desses anos, ok? Então, devemos entender esse aspecto. Ou seja, o termo aqui, inspiração, ele é encontrado apenas uma vez no Novo Testamento. Nós já aprendemos isso lá no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, onde Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, na Almeida Revista Atualizada, ok? Então, a palavra grega aqui para inspirada por Deus é theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Nós já discutimos aí na lição de número 2 a melhor tradução sobre inspirada, expirada, colocar o ar para dentro, soprar. Nós já discutimos todos esses aspectos, ok? Então, aqui a conclusão que deve ser envolvida nessa doutrina da inerrância é no que se refere basicamente ao produto divino, ou seja, a precisão com que esses termos foram narrados, verificados pelo próprio Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a revelação especial, ela não contém erros. Ela é a inspirada, a inerrante, infalível palavra de Deus. Então deve ser uma verdade que deve ser tida como absoluta no nosso entendimento a respeito da palavra de Deus. Por quê? Porque isso é importante. Nós não devemos flexibilizar os princípios esposados nas Sagradas Escrituras em detrimento de entendimentos modernos. Ou seja, existem críticos modernos, neoliberais, liberais da escola barthiana, da escola alemã de teologia, de muitos entendimentos espúrios, que contrapõem a verdade da palavra de Deus. Ou seja, à medida em que dizemos que a palavra de Deus ela não é a inerrante, ela não é inspirada, que ela não é a infalível, que não contém erros em seus manuscritos originais, o que poderá pesar como verdadeiro ou falso no nosso entendimento bíblico? Então, será de conveniência, será de ocasião. Nós não podemos, de certa forma, colocar ela como paradigma dentro de erros humanos, apesar de ter estilo, apesar de ter traços característicos da personalidade humana aqui na palavra de Deus, isso não significa que ela não seja a inerrante palavra de Deus, a inspirada palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, ou seja, a sua autoridade não advém de homens. Não é o homem por si só que vai atestar que ela é a palavra de Deus. Ela mesmo evoca para si tal paradigma, tal preceito, tal doutrina. Então, a inerrância bíblica é uma doutrina que aprendemos com as próprias Escrituras, ok? A inerrância bíblica é uma doutrina que aprendemos com a própria palavra de Deus. Esse é o entendimento que deve ficar claro em nossas mentes. Eu trouxe para vocês aqui o que um grande autor, ele é formado no Dallas Theological Seminary, ele foi professor de teologia bíblica e teologia sistemática no Trinity Evangelical Divinity School e membro também de inúmeras sociedades profissionais. Ele escreveu muitos periódicos a respeito da doutrina da inerrância, da inspiração divina, especificamente de bibliologia. O nome dele é Paul Feinberg. Ele diz o seguinte: a inerrância é ponto de vista de que, quando todos os fatos forem conhecidos, demonstrarão que a Bíblia, nos seus autógrafos originais, é corretamente interpretada, é inteiramente verdadeira e nunca falsa, em tudo quanto afirma, quer no tocante à doutrina e à ética, quer no tocante às ciências sociais, físicas ou biológicas. Ou seja, em todos os aspectos que a Bíblia Sagrada nos ensina, ela é puramente verdadeira. Ela é absolutamente exata. Então nós devemos entender isso, que a inerrante palavra de Deus tem a ver com os seus preceitos serem verdadeiros, tanto em aspectos sociais, físicos, biológicos, éticos, morais, doutrinários, teológicos, em tudo que ela diz é verdade. Então devemos confiar nela plenamente. Essa é a máxima que nós entendemos aqui de acordo com a palavra de Deus. Outro aspecto importante é no que se refere aos versículos-chave sobre a inspiração e inerrância da Bíblia Sagrada. Eu trouxe aqui um quadro, o querido professor, aluno, ouvinte pode comparar vários versículos que atestam a inspiração bíblica e vários versículos que atestam também a inerrância bíblica. Isso vai clarificar o nosso entendimento nestas duas doutrinas tão importantes. Primeiramente, eu quero abrir aqui Salmos, de número 12, que trata sobre a inerrância da palavra de Deus. Salmos 12,
verso de número 6. A palavra de Deus diz assim: As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em torno de barro, depurada 7 vezes. Olha que maravilha. A palavra de Deus por diversas vezes é comparada com o ouro mais fino, depurado. Ou seja, a palavra de Deus é uma preciosidade sem precedentes. Nós devemos entender isso como verdade, ok? Então, a inerrância bíblica ela é caracterizada pela pureza da sua palavra, a pureza das sagradas escrituras, a revelação especial de Deus. Salmo 19, verso de número 7 e 8. A palavra de Deus também diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Até o verso de número 8. E ilumina os olhos. Louvado seja Deus por isso. Ou seja, a lei do Senhor é perfeita, os preceitos do Senhor são retos, o mandamento do Senhor é puro. Aqui fala de pureza, fala de retidão, fala de perfeição das Sagradas Escrituras. Então, nós não poderíamos esperar menos. Um Deus que é perfeito, um Deus que é soberano, um Deus que é excelso em poder, grande glória e grande majestade, que enxerga os acontecimentos da história, mesmo antes do seu acontecimento, nós devemos entender que ele é perfeito, puro e traz a sua palavra de Deus características da divindade. Ou seja, que Deus não pode mentir, que a palavra dele é certa, é pura, é perfeita, é reta, é inigualável. E como a doutrina nos ensina, a inerrante palavra de Deus. É uma verdade que devemos conceber como absoluta, ok? Então eu trouxe para vocês aqui também Provérbios de número 30, verso de número 5 e 6. A palavra de Deus diz assim, Provérbios 30, verso 5 e o verso de número 6. Toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Ou seja, a palavra de Deus não precisa de acréscimos. A palavra de Deus ela não precisa de qualquer entendimento humano que não seja aquele que o próprio Espírito Santo inspirou para os seus autores. Então a palavra de Deus ela é perfeita em si mesma. Ela não precisa de fatores externos para que atestem a sua veracidade. O que a arqueologia demonstra, o que os achados históricos nos ensinam, apenas atesta aquilo que já acreditamos. Que a palavra de Deus é a inspirada, inerrante, infalível escritura do próprio Senhor. Ok? Então, é isso que devemos entender. Olha o que o evangelista João, no capítulo 10, verso de número 35, tem para nos ensinar. A palavra de Deus diz assim, olha como é. Verso 34 para entendermos. Jesus disse, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar. Ou seja, o apóstolo João aqui, no seu evangelho, ele diz que a escritura ela não falha. A escritura não há precedentes para erros, ok? Tudo que ela testifica é verdadeiro. Tudo que ela diz, em todos os seus aspectos, é real. Seja a história, por exemplo, de Jonas, seja, por exemplo, os relatos da criação do mundo, seja, por exemplo, aquilo que simbolicamente Apocalipse nos ensina. Tudo que a palavra traz é verdadeiro. Tudo que a palavra traz é reto, é puro, é algo que devemos entender como verdade. Então, ela não falha, ela não erra, ela não desliza em seus preceitos. É reta, é pura, é correta, é fidedigna em tudo que diz e em tudo que nos ensina, ok? Então, trouxe aqui uma série de versículos. O querido professor, o querido aluno pode ler, trazer em sala de aula como participação, versículos que atestam a inspiração divina da Bíblia e também versículos que falam a respeito da inerrância da palavra de Deus, ok? Lembrando que quando falamos de inspiração tem a ver com o processo, quando falamos de inerrância tem a ver com o produto. Quando falamos de inspiração tem a ver com os canais, os autores humanos que foram usados pelo Espírito Santo nesse processo. E quando falamos de inerrância, tem a ver com a precisão, com a exatidão garantida por Deus no que diz respeito às Escrituras, ok? Então, não esqueça dessas verdades. Eu trouxe outra coisa aqui muito importante, que é o relato de alguns pais da igreja, de como eles viam a doutrina da inspiração
e a doutrina da inerrância. Observe comigo, eu trouxe aqui Atanásio, 293 a 373, que foi o bispo de Alexandria. Ele diz o seguinte: a Sagrada Escritura é mais poderosa que todos os sínodos. A Bíblia é um livro totalmente inspirado por Deus, do começo ao fim. Cada salmo foi falado e composto pelo Espírito Santo. Que nenhum homem adicione nada a esses 66 livros, nem permita que se tire alguma coisa deles. Ou seja, a palavra de Deus contém tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos. É basicamente isso que devemos entender. Nada precisa ser acrescentado e tirado. Não precisa de uma nova revelação para que venha acrescentar algo no entendimento daquilo que já é perfeito. A palavra de Deus, ela por si só, traz aquilo que o ser humano precisa entender em aspectos de regeneração, santificação, a respeito da existência do pecado. Então, aquilo que é pecado, aquilo que foi pecado no aspecto mosaico, no aspecto do Antigo Testamento, e Cristo, por meio do seu Santo Espírito, quis que continuasse no Novo Testamento, continua sendo pecado. Essa é uma verdade que devemos entender. Então, a palavra de Deus, ela é perfeita. A lei mosaica, os escritos poéticos, os escritos dos profetas, os escritos históricos do Antigo Testamento, os evangelhos do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, as epístolas pastorais, as epístolas de Pedro, aquilo que João escreveu, Tiago escreveu, aquilo que principalmente o apóstolo Paulo, nas suas 13 cartas do Novo Testamento, nos ensinou, é a palavra de Deus. Apesar do espaço de 1.600 anos, com 40 autores, a sua uniformidade atesta isso. Olha como é maravilhoso. A palavra não se contradiz. Existem em si aparentes contradições, que são resolvidas quando entendemos o texto no seu devido contexto, ou quando olhamos mais um pouco no túnel da história e começamos a enxergar a leitura do texto bíblico dentro da perspectiva dos seus leitores originais. E isso esclarece mais ali o entendimento da palavra de Deus. Então, devemos sim usar essas pontes da hermenêutica para entender o texto sagrado dentro da sua perspectiva escriturística, ok? Eu trouxe aqui para vocês outro pai da igreja muito importante, Agostinho, que ele foi um bispo, o bispo de Hipona, e ele diz o seguinte aqui a respeito da doutrina da inerrância bíblica. Ele fala o seguinte: aprendi a respeitar e honrar somente os livros canônicos das Escrituras. Somente a respeito deste, creio firmemente que seus autores foram completamente livres de erros. E se nesses escritos fico perplexo por qualquer coisa que me pareça oposta à verdade. Não hesito em supor que o problema está no manuscrito, que o tradutor não captou o significado do que foi dito, ou que eu mesmo falhei em compreender. Aprendi a considerar como inerrantes somente as Escrituras. Não sigam meus escritos como se pertencessem às Escrituras Sagradas. Quando você encontrar na Bíblia algo que não cria antes, creia nisso sem dúvida. Mas em meus escritos não confie que esteja tudo certo. Vamos render-nos e ceder nosso assentimento à autoridade das Santas Escrituras, que não sabem como enganar ou ser enganadas. Parece para mim que as consequências mais desastrosas se seguirão se crermos que qualquer falsidade seja encontrada nos livros sagrados. Isso significa afirmar que os homens pelos quais as Escrituras chegaram até nós e comprometeram-se a escrevê-la, nela acrescentaram qualquer coisa falsa. Se apenas uma vez você admitir que existe uma declaração falsa nesse alto santuário de autoridade, não restará uma única sentença nesses livros que parece difícil de ser praticada ou acreditada. Não possa, pela mesma regra fatal, ser afastada como uma afirmação na qual intencionalmente o autor declarou que não era verdade. Ou seja, é aquilo que o próprio John Wesley disse: se encontrarmos um erro na Bíblia Sagrada, podemos encontrar 1000 destes erros. Então a palavra de Deus ou ela contém ou não contém. E nós cremos doutrinariamente, biblicamente, com aquilo que já entendemos, visualizamos, estudamos, que ela não contém erros. Ela é a pura palavra de Deus. Eu trouxe aqui outro entendimento de um grande teólogo, o maior teólogo entre os reformadores e líder religioso em Genebra, João Calvino. Ele diz o seguinte: este é um princípio que distingue nossa religião de todas as outras, que sabemos que Deus nos falou e estamos plenamente convencidos de que os profetas não falaram de si mesmos, mas que, como órgãos do Espírito Santo,
apenas proferiram o que foram dos céus comissionados para declarar. Quem quiser beneficiar-se das Escrituras precisa, antes de mais nada, tomar isso como um fato estabelecido, que a lei e os profetas não são uma doutrina entregue de acordo com a vontade e o prazer dos homens, mas ditados pelo Espírito Santo. Devemos às Escrituras a mesma reverência que devemos a Deus, porque elas procederam somente dele. E não há nelas nada misturado que pertença ao homem, porque se nós consideramos como é escorregadia a mente humana, como é propensa a todos os tipos de erro, podemos perceber como é necessário um repositório da doutrina celestial, que nunca perecerá pelo esquecimento, nem desaparecerá pelo erro, nem será corrompida pela audácia dos homens. As Escrituras são a escola do Espírito Santo, onde nada que seja necessário e útil de ser conhecido é omitido. Assim, tudo o que é ensinado traz benefícios no saber. Então, olha como é maravilhoso isso. A palavra de Deus ela é didática, ela é moral, ela é ética, ela nos conduz para os céus de glória. Ela nos ensina a viver aqui e nos ensina como chegarmos até o céu. Ela nos ensina a agradarmos a Deus, ela nos ensina a orar, ela nos ensina a ser santo, ela nos mostra como é o caráter do Deus que nós servimos. Ela não esconde os erros de vários personagens humanos. Ela nos ensina que são pessoas que falharam, que erraram. E também nos fala de um Deus que é misericordioso, que é tardio em irar-se, que é abundante e gracioso em tudo que faz. Um Deus que, pelo poder da sua palavra, criou os céus e a terra. Um Deus que, pelo poder da sua palavra, ele voltará para buscar a sua igreja. Então, é o Deus que nós servimos, é a palavra que nós devemos toda a reverência e toda a devoção. Louvado seja Deus por isso. Pois bem, então esse é o entendimento a respeito de alguns pais da igreja, de alguns teólogos importantes ao longo da história, que tratam a respeito da inerrância bíblica das Sagradas Escrituras, ok? Então, como podemos aplicar essa doutrina tão importante, por ser inspirada por Deus, ou seja, que a revelação daquele que sempre diz a verdade e não pode mentir, a Escritura Sagrada, ela é verdadeira. Como isso nos afeta diretamente? Então, nós devemos entender que nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós devemos confiar em tudo que a palavra de Deus afirma, seja na criação a partir do nada, seja do cuidado providencial de Deus, os milagres de Jesus Cristo, as instruções sobre sexualidade humana, sobre casamento, sobre a salvação pela fé somente, e tudo mais que ela nos ensina deve ser confiada plenamente. Além disso, a infalibilidade da Escritura estimula a igreja a manter a esperança enquanto aguarda pacientemente que as promessas de Deus se cumpram, ou seja, que sejam cumpridas. O mesmo Cristo que veio aqui nesta terra, que caminhou entre nós, ele mesmo prometeu que voltará para buscar a sua igreja. Então é a palavra de Deus que atesta tudo isso. A resposta ela deve ser positiva, ela deve ser entendida que algumas pessoas que creem no Evangelho, que entendem o Evangelho como uma verdade, elas devem transmitir essa verdade das Sagradas Escrituras, as boas novas de Cristo, a futura libertação desse sofrimento passageiro aqui na terra, a volta de Cristo, novos céus e nova terra, entre outras doutrinas que são ensinadas nas Sagradas Escrituras. É uma verdade que devemos entender como absoluta, a inerrância da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Sem que pese muitas discussões modernas a respeito dessa doutrina, vamos ficar com o que a palavra de Deus nos ensina, com o que ela nos traz como verdade. Então, confie na palavra, guarde a palavra nos vossos corações, para entendermos que ela é a própria palavra do Senhor Deus, aquele a quem servimos, aquele em que devotamos toda a nossa adoração. Guarde, para que possamos continuar sendo filhos e servos do nosso Deus, para que possamos entender que ela é o manual que guia, que ilumina, que é a lâmpada para a nossa jornada, para o nosso caminho. Na próxima lição, lição de número 4, nós iremos falar sobre a estrutura da Bíblia Sagrada. Então, continue conosco, acompanhe o nosso canal no YouTube. Se você chegou até aqui, deixe o seu gostei, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que venhamos juntos a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Deus te abençoe e até a próxima lição.